Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam aí com muita saúde, muita tranquilidade. Quem pôde aí ficar em casa neste período que está aí, né, fazendo o trabalho de não propagar ainda mais, não fazer esse vírus aí circular. Parabéns para você que está conseguindo ficar em casa. E também, né, para você que está aí na luta, trabalhando, faça tudo com muito cuidado, com muita responsabilidade. Não se esqueça, nós estamos todos interligados. Aliás, esse é um dos assuntos que nós vamos fazer, né? Vamos estar conversando sobre isso hoje, nessa live. Então, é muito bacana vocês prestarem bastante atenção nesses detalhes. Bem, como eu combinei, né? Como eu vinha divulgando para vocês, o tema da live de hoje fala sobre pequenos hábitos, fala sobre pequenas atitudes, pequenas ações. Tudo nessa vida, coisas boas ou coisas ruins, que são grandes, um dia elas foram pequenas. Elas começaram pequenas e hoje tem essa proporção, hoje tem esse tamanho, hoje tem esse impacto, hoje tem enfim, essa dimensão que está sendo tomado. Mas começou lá bem pequenininho. Foi um pequeno passo, foi uma pequena ação que foi aglutinando, que foi movimentando, que foi crescendo para gerar a situação que está aí até hoje. Então, é por isso, é por este caminho que a gente vai trilhar aí nessa noite. É disso que nós vamos conversar, certo? Vamos conversar aí um pouquinho, vamos trocar informações. Então, fica aberto aí este canal para vocês poderem, assim, se tiver alguma dúvida, alguma colocação, fica aberta aí este momento, né? Para poder colocar também, ok? Combinado assim? Deixa eu me apresentar aqui para vocês, para deixar aqui, né, registrado, para as pessoas que já me conhecem. Vai ser uma repetição, mas tem muitas pessoas que não me conhecem. Então, eu sou Dani Felício Coach, eu sou analista comportamental, desenvolvi uma metodologia de coaching, no qual eu denominei o coaching da revolução humana. Então, eu fiz um mix de tudo que eu caminhei até hoje dentro desse percurso, né? Em relação ao autoconhecimento, aquela velha frase, né? Que é bem sempre frisada e muito dita, né? Pelos especialistas da área, que a gente não muda ninguém, a gente se modifica a si mesmo e através da nossa mudança a gente vai inspirando, a gente vai impactando as outras pessoas. Então, eu entrei neste caminho do autoconhecimento, buscando a minha melhor versão de mim mesmo, conhecendo melhor a minha sombra, aprimorando melhor a minha luz, para poder assim me tornar, né, este ser humano que eu sou, porque a gente não nasce ser humano, né? A gente se torna. Então eu acredito muito nisso também. A gente se torna um ser humano através da nossa revolução humana. A evolução é bem inerente, a gente está vendo aí, né? A cada dia que passa. Mas a revolução humana é eu melhor na minha versão a cada dia que passa. Então, esta é o meu grande objetivo. E o meu grande objetivo e a minha grande missão enquanto coach, enquanto analista comportamental, fazendo com que as pessoas se promovam, fazendo com que as pessoas se transformem a partir do que elas têm, a partir de onde elas estão e nesse instante, né? No momento e agora. O momento da mudança é assim quando você determinar, porque a mudança só acontece, o processo de transformação só acontece quando você dá este primeiro passo, né? Que é aí essa molécula dessa mudança que você precisa. Seja bem-vindo nessa live de hoje. Vamos lá então? Como eu falei inicialmente, tudo inicia pequeno, verdade? Então, tudo inicia
num pequeno gesto e numa localidade. Vamos pegar o exemplo, né, deste momento que nós estamos vivendo, vamos pegar este momento dessa pandemia, vamos estar assim agora trilhando este caminho para a gente poder ter este exemplo e a gente poder partir dele chegar neste objetivo que eu promovo hoje para vocês, que é este ampliar da sua consciência, que é o limpar das lentes que você enxerga o mundo, para você interagir e eu poder assim, né, de uma forma sutil, trazer para você uma palavra, um conceito, para que possa assim estar interagindo neste seu processo, neste momento que você está vivendo. Deixa eu parar um minutinho para dar um grande beijo aqui para o Geosmar, né, um grande amigo que eu fiz aí nessa caminhada da busca do autoconhecimento num curso em São Paulo. Um beijão, meu amigo. Tudo de bom para você. Aliás, tenho acompanhado aí os seus vídeos, as suas fotos, bem bacana. Obrigado por estar aqui, Geosmar. Ok? Então, vamos caminhando dessa maneira para a gente chegar nesse objetivo que eu tracei hoje para vocês. Então, voltando um pouquinho aqui no assunto, partindo dessa premissa que tudo começa muito pequeno, que tudo começa numa pequena molécula, que tudo começa num pequeno movimento, tudo começa pequenininho para um dia se tornar grande, e se começa num local, tem uma localidade. Tem uma localidade onde se explode, tem uma localidade onde realmente acontece, e depois dali vai passando para os outros lugares. Assim aconteceu com o coronavírus, né? Ele foi descoberto, aconteceu numa cidade na China, e de lá ele foi se propagando. Então, de uma certa forma, não chegou assim de repente pegando o mundo inteiro, teve numa localidade primeiro, teve que surgir no embrião, teve que acontecer lá naquela localidade para depois assim se dissipar, né, e recorrer tudo em todos os continentes. Hoje não tem lugar onde ele não está, infelizmente. Estou pegando esse exemplo para a gente poder trazer de uma forma bem didática para entender essa questão de que tudo começa pequeno, numa pequena localidade, e assim se torna grande um dia. Então, partindo dessas premissas, a gente percebe que todo caos é assim. As queimadas que a gente viveu, os acidentes ecológicos, então tudo que a gente estava vivendo e tudo que a gente vive até hoje acontece assim, no movimento, numa pequena molécula, num pequeno passo que vai se cristalizando, que vai se incorporando, que vai tomando força e tomando uma proporção que às vezes escorre pelos nossos dedos das nossas mãos e a gente não tem mais o controle. A gente não consegue mais assim estar colocando esse trem nos trilhos, né? São tantas notícias ruins que a gente está enfrentando, a gente liga o noticiário, a gente liga, né, abre o celular nas redes sociais, enfim, até mesmo quando a gente se encontra com algumas pessoas, a gente tem que fazer um movimento, né? Por exemplo, eu que já tenho esse entendimento que a palavra tem poder, eu tenho que fazer um movimento para que as pessoas parem de falar nisso, para que a gente troque o assunto e para que a gente assim possa estar vibrando num outro sentido e tá levando uma outra o outro prisma deste olhar, de que seja só o desastre, desse olhar que seja só a coisa ruim. Então, diante disso tudo, o melhor é a gente fazer isto mesmo, né? A gente ter esse poder da nossa mente e a gente controlar essas palavras e todas essas notícias que a gente vai estar passando. Mas a gente veja tudo isso tão ruim que a gente às vezes se coloca numa posição de impotente. Daí a gente pensa assim, né? Puxa vida, mas tá tanto caos, tem tanta dificuldade, como é que eu aqui, né, euzinha, sendo uma pequena molécula, como é que eu posso fazer algo para que assim eu possa transformar a minha localidade, que eu possa transformar a minha família, me transformar e assim poder contribuir para uma mudança global? É possível isso, Dani? É. Se a coisa ruim começou pequena numa localidade, a coisa boa também pode começar pequeno. A gente, quando quer transformar a coisa ou algo, uma situação, a gente acha que o pequeno não vai ter força e não vai ter poder. Mas a gente se esquece que para a coisa ruim foi assim que começou também.
Então, se teve poder para coisa ruim, para se propagar, para se multiplicar, por que que para coisa boa não vai ter, né? Não vai ter essa mesma proporção e este mesmo poder. Então a gente subestima. Então nessa diminuída que a gente dá no poder que a gente tanto assim exerce, a gente tem que perceber e levar, fazer uma analogia da semente. Se a gente for analisar a semente é tão pequenininha, né? E quando a gente olha para aquela semente, olha para a árvore que saiu daquela semente, a gente até nem acredita como é que pode uma semente tão minúscula, né, ter aquele poder inerente que hoje se transformou naquela árvore que dá aquela sombra, naquela árvore que dá aqueles frutos, que faz toda a transformação do oxigênio aqui para mim poder respirar, enfim, é tão fantástico, isso tudo saiu de uma semente. Então, a gente tem que trazer essa analogia para nós também. Nós também temos essa semente dentro da gente. Nós somos uma semente, né? Até hoje, deixa eu lembrar e reforçar que hoje é dia 22 de abril e hoje nós estamos comemorando o descobrimento do Brasil e também descobrimento, redescoberta, né? Porque a gente não pode descobrir aquilo que já tinha sido descoberto. Então, é uma redescoberta. E também hoje é o dia da Terra. Então é bem importante, né, trazer que a gente nesse momento que a gente está vivendo, onde o planeta Terra está tão fragilizado, né, vivendo tanto essa interferência, né, do homem, e hoje ela está de presente. Então deixa eu aqui frisar que temos duas celebrações hoje aqui, a redescoberta desse nosso país, né, quem sabe a gente agora redescobre, né, um país diferente com tudo isso que está acontecendo também, uma outra redescoberta, né? E a Terra, neste momento tão fragilizado que ela está. Então, o poder da semente está inerente aí dentro de você, inerente aqui dentro de mim. Todo ser humano, ele tem essa capacidade de transformar, essa capacidade de fazer acontecer na sua consciência individual, na sua família, com as pessoas onde ele interage. E o que acontece? A gente, pelas nossas crenças limitantes e pelos nossos sabotadores e por muitas coisas que nos impede de crescer, faz com que a gente fique se comparando com o outro. E nessa comparação da vida de, eu sempre friso isso, né? Na vida de palco daquelas pessoas que eu estou somente analisando, que eu não vejo a vida do bastidor dela. Por exemplo, a minha vida de bastidor, vocês não viram para mim estar aqui agora, neste momento, né? Discorrendo essa live com vocês. Então, assim, as pessoas, elas ficam muito presas, se comparando nessa vida das outras pessoas, se comparam uma com as outras. E nessa comparação faz com que tu queira aquele poder, que tu queira ter aquela energia que a pessoa tem. E querer ter o que o outro tem faz com que tu não perceba aquilo que tu tenha. E aí eu vou diminuindo cada vez mais as minhas habilidades, as minhas competências, eu vou diminuindo cada vez mais a minha luz e a minha capacidade de transformar, porque eu fico comparando. E a semente do fruto, nessa analogia que eu fiz, ela não fica se comparando. A laranja não se compara com a babaneira, né? A laranja não se compara com o limoeiro, ela nem tá aí pra banana, ela nem tá aí pro limão, ela quer ser lá. Essa propriedade de perceber o que eu tenho de melhor. Essa reflexão que a gente está passando neste momento desse isolamento, alguns em quarentena, alguns em isolamento, né? Que são coisas diferentes.
que num outro momento eu posso estar explicando isso para vocês bem didaticamente, né? Mas nesse isolamento que eu também chamo de acolhida, né? Que a gente está acolhido por uma vontade própria de não estar aí propagando, né, esse Convida 20 de uma maneira diferente, ou tá propagando o Convida 20 desse jeito que eu estou aqui, né, conversando com vocês, ajudando o próximo, indo para o campo de batalha, realizando o meu trabalho, fazendo essa energia girar. Então, esse poder inerente dessa semente precisa ser redescoberto. A gente precisa se conectar com este poder que a gente tem. Pode acreditar, você tem muito poder. Você, em alguns momentos, você até já experimentou, né? O que as pessoas gostam mais de fazer? Elas vão para a sombra do poder. O que é a sombra do poder? Está na sombra da lamentação. Porque é mais fácil a gente ficar se lamentando. É muito complicado eu me desafiar. Por exemplo, eu construí, né, há uma semana atrás, né, um grupo de desafio com 40 mulheres. 40 mulheres que no qual elas, durante 7 dias, né, elas me acompanharam nesse grupo de desafio, e neste percurso desses 7 dias, a gente foi trabalhando o fortalecimento das energias, o fortalecimento da saúde física, da saúde emocional e da saúde financeira. A contribuição que o grupo de desafio trouxe para essas mulheres foi fantástico. A troca que a gente realizou e a contribuição que eu dei para elas foi muito bacana. Então, assim, elas saíram dessa zona de lamentação, elas saíram dessa zona de ficar procurando culpas e desculpas. Elas olharam para dentro e viram que a hora de agir é agora. Porque a hora de agir vai ser quando? Quando passar? Aí quando passar, muitas outras pessoas dentro do seu segmento profissional e das suas relações também, muitas pessoas já estão à frente. Muitas pessoas já saíram programando, já saíram planejando e já saíram agindo. Então, quando tudo isso passar, elas vão ter aí o carro delas na rua. O carro delas na rua, rodando e realizando aquilo que elas se propõem dentro da sua missão de vida. Quem ficar nesse murmúrio, nessa lamentação, o que vai acontecer? Essa hora nunca vai chegar. Essa hora de iniciar, né, este processo para poder assim criar uma estratégia vai ficando cada vez mais longe. E quando isso cada vez mais longe fica, mais dificuldade eu vou estar de chegar naquele resultado esperado, naquele lugar que você determinou. Porque você, no início do ano de 2020, você fez uma lista de objetivos. Ou 3 no mínimo, e você se determinou que você gostaria muito de ter aquilo, mas você foi aí surpreendido pelo imprevisto. E quem disse que a vida é permanente, né? A vida é pura impermanência. Imprevisto porque você está preso numa ilusão que a vida tem permanência, e não é. A vida é impermanente. Um dos aprendizados que o Convida 20 está trazendo para a gente, um dos eixos norteadores, é a gente ter quem não tinha ainda essa certeza, agora caiu por terra, né? Essa impermanência. Às vezes a gente sabe, mas a gente não age. A gente não entra dentro da teia, a gente não entende. Então isso é muito... Tem uma distância muito grande entre o compreender e o entender, né? Então entender é quando eu entro dentro da teia contigo. Eu estou contigo, eu interajo contigo, eu entrei dentro da teia contigo e a gente vai tear isso aí junto, a gente vai construir junto. Então, o que você está construindo junto consigo mesmo para fortalecer assim a sua existência agora neste momento, a sua atuação com a sua família, com o seu grupo de trabalho e assim por diante, né? Então, é muito importante a gente ter essa compreensão dessa diferença dessas palavras para poder agir de uma forma mais assertiva no nosso dia a dia. Então, qual é a raiz, né? Qual é a raiz dessa questão de ficar na lamúria e na lamentação? A raiz está na nossa ignorância, da nossa escuridão fundamental. É ali que reside em nós. Em mim, em ti, sabe essa sombra que eu sempre falo? É nessa sombra que a gente está a nossa ignorância. Quando eu digo ignorância, pessoal, eu não estou falando do conhecimento que te leva do teu profissional, não.
Quando eu falo ignorância, está mais relacionado na tua inteligência emocional, na tua capacidade que tu tens de controlar a tua emoção, na tua capacidade que tu tens de sair de uma saia justa, na capacidade que tu tens de aproveitar as oportunidades, mesmo ruim, porque as oportunidades não são sempre coisas boas. Às vezes uma coisa ruim é uma grande oportunidade. E se tu ficando no prazo de luto por muito tempo, você perde este time, você perde esse momento de estar aí transformando algo que seria tão primordial para o teu crescimento pessoal e profissional. Então, isso é muito importante que vocês compreendam também. O remédio também reside dentro de nós. O remédio para iluminar essa escuridão fundamental e o remédio para vencer essa minha sombra está dentro de mim, que é a minha luz. Então, como elucidar mais essa minha luz? Como encontrar mais essa minha luz? Existem vários caminhos. Mas um caminho certeiro para você perceber isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te dar essa lamparina que vai estar na tua mão, que tu vai seguir nesse caminho interior dentro de ti, que tu vai compreender, tu vai encontrar desvios, tu vai encontrar maneira de negociar contigo mesmo. Porque a única pessoa que sabota a gente é a gente mesmo. As pessoas externas que estão me sabotando é porque eu estou dando poder para elas. Se eu não dou poder para elas, elas não podem me sabotar. Como eu tenho poder sobre mim, na verdade, a minha sombra está aqui dentro de mim, ela tem poder. Então, diante do medo, diante de uma situação de luto que a gente está vivendo, esse medo pode tomar conta e ele ficar aí operacionalizando, né, neste piloto automático, e eu perdendo a inteligência emocional de estar lidando com a minha emoção e de estar aí aproveitando essas oportunidades. Então, a raiz tá aqui dentro de mim, mas o remédio também tá. Olha que coisa boa, que notícia maravilhosa, né? O que me envenenou tá aqui dentro de mim, mas o que me salva também tá dentro de mim. Então, vamos lá. Só basta a gente poder buscar, né, esse aprendizado, porque na vida nós somos aprendizes, né? Então, esse aprendizado de você conectar consigo mesmo. Então, nessa questão de perceber, né, essa luz e esta sombra, eu fui fazer uma pesquisa sobre a conexão. Nós sabemos que o coração é apenas uma bomba, não é verdade? Ele é uma bomba que emana, né, o sangue, pulsando sangue para todos os meus outros órgãos. Só que existe uma pesquisa numa universidade nos Estados Unidos, né, que eles já estão pesquisando há muitos anos, há mais de 20 anos, essa conexão do cérebro com o coração. E eles foram muito além da questão do coração sendo um agente somente que vai estar aí levando, né, jogando esse nosso sangue para que ele possa, assim, chegar aonde o nosso corpo precisa. Enfim, esse instituto é o HeartMath. Este instituto, ele chegou a uma seguinte conclusão, que o cérebro e o coração, eles têm uma conexão, porque quando o cérebro, ele faz este movimento, ele tem uma ressonância, ele tem um barulho, para vocês entenderem. O que é ressonância? É um movimento, é um barulho. Eu mexo aqui e isso ressoa, né? Uma energia que está dentro do campo eletromagnético. Até anotei aqui para não dizer nada errado para vocês. Então, assim, o coração, ele emite para o cérebro. Ele emite para o cérebro não só o sangue, para todo o corpo. Olha que interessante. Ele emite essa onda eletromagnética. E nessa onda eletromagnética vai a energia que está dentro de mim. Vai a energia do que eu estou sentindo. Vai a energia do que eu estou vibrando. Então, vocês já tiveram a experiência de quando vocês chegam num lugar, vocês sentem que aquele ambiente está carregado, que a música que está ali tocando afetou vocês, ou até mesmo aquele cheiro, aquela cor que vocês viram, a energia daquelas pessoas, e vocês querem fugir daquele espaço? Ou ao contrário, vocês já chegaram num lugar que vocês estavam bem mal, e que quando vocês chegaram no lugar, vocês se sentiram tão bem que a vontade é de não sair dali? As duas experiências eu tenho certeza que vocês já tiveram. Então, essa experiência que a gente tem, né, aqui empiricamente, que a gente não consegue explicar, esse centro de pesquisa, eles explicaram cientificamente que isso acontece porque
faz essa ressonância, sabe? Vibra essa energia. Então, essa energia que vibra nessa ressonância, ela pode alterar negativamente como positivamente. Então, por isso dessa importância de agora, vocês tomarem muito cuidado com o que vocês falam com as pessoas sobre o Convida 20. Porque se eu tratar ele como um convite, se eu tratar ele de uma forma diferenciada, não estou dizendo aqui para vocês serem ingênuos a ponto de não se protegerem. Não, eu não falei isso. A proteção, quem não faz isso não é ingenuidade, é burrice. Me desculpa, tá? Então, assim, não é nem ingenuidade nem burrice. Eu tô falando disso. Eu estou falando de vocês perceberem, de quando for, fale só as coisas boas. Hoje eu liguei o rádio do meu carro, eu descobri que na Inglaterra e na Alemanha já estão testando a vacina em pessoas. Ah, é aquilo assim, eu escutei aquilo e disse, vou propagar isso para mais pessoas. Não é um fake news, né? Então, assim, quando vocês descobrem que alguém próximo de vocês, sabiam também que o Brasil é um dos países que mais recuperou este vírus? Olha que notícia boa! Nós estamos com um número alto de mortes, mas estamos com um número muito grande de pessoas que se recuperaram também do vírus. Então, olha que tanta notícia boa que a gente precisa fazer essa vibração, a gente precisa falar, a gente precisa trocar. Em vez de perguntar se a pessoa tá ali, né, numa situação difícil, pergunta o que você poderia fazer para amenizar aquela dor dela. Um telefonema, um olhar, um carinho. Então, isso é mudar essa alteração deste ambiente. Isso está comprovado cientificamente, tá, gente? Como diz a Pri, a união faz a força. Isto, Pri, é a união da força bruta, mas também é a união da força de propagação de pensamento, a propagação de vibração. Então, quanto mais eu medito, quanto mais rezo, quanto mais eu cocrio este mundo que eu quero, essa vibração, ela quebra esta outra vibração que está sendo cocriada de uma coisa negativa. Se, como eu falei aqui nessa live, o mal começa por uma coisa pequena, um mal grande, um bem grande também começa por uma coisa pequena. Então comece pequeno assim na sua localidade, que este pequeno contamina mais você positivamente e contaminará as outras pessoas. Só para vocês terem uma ideia de quanto essa pesquisa de ressonância eletromagnética, né, ela é verdadeira, em 11 de abril de 2001, né, aonde aconteceu a explosão das Torres Gêmeas, foi comprovado cientificamente que a Terra, o planeta Terra, modificou seu campo eletromagnético, porque foi algo que comoveu o mundo inteiro. Foi algo que provocou tristeza em todo mundo. Então, assim, todo mundo ficou muito triste por aquele ato, né? Então, assim, aquele ato terrorista. Então, essa vibração de dor, de sofrimento, de luto que a gente viveu, ela vibrou numa energia diferenciada, numa energia mais baixa. E quando a gente vibra nessa energia mais baixa, a gente abre caminhos para a nossa imunidade, enfim, tudo se altera. Nós somos hormônios, nós somos pura água, a gente se modifica com a vibração de um som, com a vibração de outra energia boa. Então, se aproxime das energias boas neste momento. E se a pequena molécula, o pequeno passo de uma coisa ruim pode ocasionar todo este mal, o bem também pode realizar. Gente, o bem não pode parar, porque o mal nunca para. O bem não pode cochilar, o bem não pode parar. E o bem tá aí na tua mão, o bem tá aqui na minha mão. E se eu não fizer nada, ele para aqui. E ele não pode parar. Então, nesse movimento de que o bem não para, a gente vai semear. Nós estamos aqui sendo semeadores de um novo mundo. A gente está tendo essa oportunidade de semear. Quando eu digo novo mundo, vamos sair desse senso comum de que o mundo acaba, o mundo explode, que o mundo... Não é isso que acontece. O que o mundo vai acabar é a minha visão de mundo, é o meu entendimento, é a minha ação neste mundo. Então, assim, você também pode mudar o seu mundo. Você pode co-criar um mundo diferente. E o seu mundo diferente pode interferir no mundo da sua família, no mundo
física quântica pura, né? Então, assim, nós precisamos sair deste senso comum de que a gente só acredita naquilo que a gente está vendo. Ou melhor, você só acredita naquilo que você veja? Então tá certo, eu vou te dar um desafio aí. Então, modifique. Faça mudança em você para que você possa enxergar. Se você não fizer a mudança em você, nestes pequenos gestos e nessa pequena mudança de paradigma que eu estou trazendo para você aqui, ou de outras que vocês já ouviram, se você não oportunizar isto, escorrer para suas mãos, para os seus braços, para tornar sim uma ação, você não vai conseguir ver. Então, veja em você. Eu vejo isso todos os dias no meu trabalho, com a minha família, dos lugares onde eu estou, na padaria, na fila da padaria, na fila do supermercado. Eu faço isso. Eu vibro de um jeito diferente, eu sinto na hora o resultado. Então, olha que bacana, né? E assim como eu, muitas pessoas estão neste mundo cocriando de uma forma diferenciada. Então vem comigo. Se você é igual o Santo Tomé, que tem que pagar para ver, então paga para ver. Agora, você vai ter que pagar através de uma mudança de hábito, né? Mas eu garanto que você vai se beneficiar desses resultados. E você nunca mais vai querer voltar para esse seu velho mundo de ficar vibrando na lamentação, na preocupação. Você não quer mais voltar para esse velho mundo. Porque quando o problema cair no seu colo, você vai acolhê-lo, vai olhar para ele, vai perceber que ele é um efeito de um feito. O que eu preciso fazer agora para transformar este feito, para que ele se transforme realmente, este veneno, no remédio? Então, essa é a grande missão nossa, transformar esses venenos da nossa vida em remédio. Porque a vida é um local de sofrimento. Então, a gente tem que aprender a lidar com este sofrimento. Partindo dessa questão do efeito positivo, o efeito positivo, ele traz pra gente mais coerência, sabe? Quando eu trabalho dentro dessa relação, dessa linha de pensamento que eu falei para vocês, as coisas começam a ter mais coerência. E quando eu fico no senso comum e lamentando e reclamando, entra no senso de incoerência e daí o primeiro passo nunca é dado. E daí o pequeno nunca vai se tornar grande mesmo. Você não tá feliz com a vida que você tem? Você não é feliz com os resultados que você está colhendo neste momento? Então, meu amigo, presta bastante atenção. Presta atenção porque a tua vida não está tendo incoerência. Você está sendo incoerente. Alguma coisa aí está incoerente na sua caminhada. Respira, analise, faça um processo de coaching, invista em você, faça uma análise comportamental para que você possa estruturar assim a sua vida interna, para que o seu externo tenha esse resultado que você tanto precisa. Que você seja um vitorioso. Não se esqueça, a vitória está lá no final. E essa vitória lá no final, ela tá te esperando. Só porque nunca chega até lá, porque algumas coisas estão incoerentes. Analise esse seu caminho, esse seu trajeto e faça as mudanças que você tanto precisa, né? E para encerrar essa live de hoje, eu deixo uma frase bem impactante para você, né? Que é mudança. Que mudar sempre é possível. Sempre será possível mudar. Mas, independente do contexto em que a gente vive, pode ser guerra, pode ser pandemia, pode ser doença, pode ser uma dificuldade de harmonia familiar, uma dificuldade de relacionamento, tudo é possível se transformar. Aliás, tá havendo conflito? Alguma coisa está incoerente. Então tem que trazer coerência para essa relação. E para trazer coerência para essa relação, eu preciso ouvir todas as pessoas e perceber de que forma que eu impacto nessa vida dela, né? Como eu iniciei a live aqui dizendo para vocês, há 2 semanas atrás, eu oportunizei para 40 mulheres um grupo de desafio. Eu determinei para mim que neste período eu não iria fazer mais um grupo de desafio porque eu estou me preparando para um outro avatar, um outro público. Porque lá no mês de junho, né, eu vou estar fazendo para casais, esse grupo de desafio para casais. Mas, como deu tanto resultado, como fez
tão bem para essas mulheres que estavam comigo. Elas me pediram tanto, porque fechou em 40 pessoas e tinham amigas e tinham a sogra, a mãe que queria participar e não deu mais, que então eu decidi fazer um outro grupo de desafio. O outro grupo vai começar no dia 4 de maio. Então, logo, logo, eu vou trazer mais informações aqui para vocês. Vou trazer uma participação especial das minhas coaches que participaram do grupo de desafio, aonde vocês vão ouvir da boca delas, vocês vão ver o olhinho delas brilharem e elas vão falar para vocês o que elas sentiram, o que elas transformaram neste grupo de desafio. Não é eu, coach, dando o relato delas lá escrito, elas vão estar aqui. Então eu vou proporcionar isso para vocês para ser mais interativo. Só que ele vai ter um diferencial. Este primeiro grupo de desafio foi desafiante para mim também, né? Porque eu realizei ele dentro do pouco tempo que eu tenho, por mais que a gente está aí neste momento, eu estou trabalhando em pleno vapor, né? Com os meus processos de coaching, com as minhas análises comportamentais, as minhas palestras online, então estou trabalhando bastante, né? O empoderamento profissional. Mas eu quis fazer isso para ajudar as pessoas. Então, eu dei de coração a minha entrega e não foi preciso, não teve uma moeda de troca, certo? Eu não cobrei por este meu trabalho. Só que este agora eu vou fazer de uma maneira diferenciada. Vai ter um valor simbólico, tá? E este valor simbólico eu vou estar repassando eles em cestas básicas. Então, assim, vou fazer mais um desafio para mim, mais uma entrega ainda, e ainda nós todas que estamos ali, que vai dar em torno de umas 40, 50 mulheres, nós vamos reverter tudo isso em cestas básicas. Então, nós vamos nos ajudar e com este processo de ajuda, eu vou conseguir alimentar algumas pessoas que agora, neste momento, estão precisando. Então, olha que grande oportunidade. Você vai se ajudar e ao mesmo tempo você vai ajudar alguém a alimentar o corpo físico. Não é bacana isto? Maravilhoso, né? Então, fica aí este convite, logo, logo as inscrições estarão abertas. Um forte abraço, tudo de bom para você e lembre-se, nessa vida, tudo pode ser transformado. Desejo tudo de bom para você, firme. Continue trabalhando, se cuidando, se protegendo, cuidando de quem você ama e das pessoas que estão ao seu redor. E para você que pode ficar em casa, agradeça esse privilégio, porque o privilégio de poder estar em casa, no seu aconchego da sua casa, aproveite essa oportunidade que não é sempre que a gente tem ela. Um beijão, tudo de bom para vocês e até a próxima live.